Olá, eu vou apresentar para vocês uma aula sobre a evolução de toxinas animais. Esse é um tema bastante amplo e de caráter essencialmente teórico, uma vez que os processos evolutivos são difíceis de serem observados em tempo real. Então, o que normalmente se analisa ou se observa quando se estuda a evolução de qualquer sistema, seja de animais ou de toxinas, no nosso caso, são marcas de eventos passados que aconteceram e que a gente consegue inferir os processos e os mecanismos que se sucederam para gerar esse processo evolutivo. A menos que se tenha um modelo animal que se possa estudar uma sucessão de eventos, uma sucessão de gerações em um curto intervalo de tempo, a gente tem que usar esses artifícios. Então, eu procurei organizar essa aula dividindo em 3 momentos diferentes. Primeiro eu vou fazer uma espécie de uma revisão sobre os principais mecanismos de evolução molecular. Em seguida, vou falar sobre alguns fenômenos comuns que foram observados durante a evolução dos sistemas veneníferos. E, por fim, eu vou relembrar alguns conceitos ou algumas terminologias em evolução molecular que muitas vezes causam confusão quando vocês olham na literatura ou em algum artigo. Muito bem, então, quando a gente pensa num veneno, a gente sabe que o veneno ele é uma mistura de diversos componentes. Você tem venenos mais simples, que têm poucos componentes, mas você tem também venenos mais complexos. Aliás, a maioria dos venenos apresenta um grau de complexidade bastante alta. Então, essa complexidade ela tem uma razão de ser. Isso ocorre porque, se um veneno ele é muito simples, ele tem poucos componentes, ele pode funcionar, mas tem 2 problemas. Um é que ele se torna limitado. Então, o número de ações que esse veneno pode causar, o número de atividades que ele pode exercer, é restrito. Com isso, por exemplo, uma espécie que preda um determinado animal, ela está restrita àquele grupo animal. Enquanto que se você tem um veneno mais diversificado, você tem a possibilidade de atingir diversos alvos. A outra questão é a defesa que os organismos que vão ser predados ou atacados por esse organismo produtor de veneno, eles podem desenvolver defesas contra esses venenos. E quanto mais complexo for o veneno, mais difícil vai ser a organização de uma defesa que possa permitir a sobrevivência desses animais. Então, no caso aqui que a gente está ilustrando de uma serpente do gênero Bothrops, a gente sabe que ela tem 3 tipos de ação predominantes no seu envenenamento. Você tem ações de hipotensão, tem distúrbios hemorrágicos e coagulopatias e tem também uma pronunciada ação local, principalmente no local da picada, onde ocorre necrose. E essas ações, elas são resultantes, então, da atividade de diversos componentes, como peptídeos, proteínas não enzimáticas e enzimas. Então, os processos de evolução dos venenos, eles atuam no sentido, muitas vezes, de aumentar essa diversidade. E nós vamos ver, então, os mecanismos que levam a esse processo de diversificação. Existem mecanismos muito simples, como a substituição de bases no DNA que codifica para aquela proteína, no caso, para uma toxina, ou inserções e deleções que causam mutações na fase de leitura daquele gene, fazendo com que a proteína, então, se torne truncada, portanto menor, ou que ela adquira uma nova porção. E isso, então, aumenta a diversidade possível de componentes. Existem mecanismos mais amplos e que são particularmente importantes no caso da evolução dos venenos, que são as duplicações gênicas. As duplicações também podem ocorrer por vários motivos, por vários mecanismos. Um dos mecanismos bastante conhecidos é o crossing over desigual. Crossing over é aquele fenômeno que acontece durante a meiose, onde os cromossomos se pareiam e ocorre uma troca entre pedaços das cromátides. Essa troca, se ela ocorrer de forma desigual, ou seja, se o pareamento desses cromossomos não for linear, pode acontecer de um determinado gene, ao se recombinar
com o segmento do outro cromossomo gerar uma cópia desse elemento. Então você tem uma duplicação dos genes em um dos cromossomos. Um outro mecanismo que é particularmente muito importante e já foi muito observado nos processos de evolução dos venenos é a duplicação gênica mediada por heterotransposons. O que são heterotransposons? Heterotransposons são elementos que estão espalhados pelo genoma dos organismos, dos vertebrados, dos animais de uma forma geral, inclusive em nós, em todos os mamíferos, e você tem cerca de dezenas de milhares de cópias desses elementos espalhados no genoma. E o que esses elementos fazem? Eles são como genes que conseguem codificar um RNA mensageiro característico, com cauda de poli-A, como qualquer RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro codifica uma proteína. Então a proteína derivada desse gene, ela tem uma particularidade, que ela atua sobre o próprio RNA que ela codificou. E de que forma ela atua? Ela tem algumas atividades. A primeira é fazer uma cópia desse RNA na forma de cDNA. O que é o cDNA? É uma cópia dupla fita usando desoxirribonucleotídeos, então, portanto, uma cópia de DNA daquele RNA original. E a outra atividade que essa enzima, essa poliproteína codificada pelo transposon exerce, é a de fazer a inserção desse cDNA novamente no genoma daquele organismo. Então, o ciclo de vida de um transposon, ele gera uma duplicação desse elemento. Até aí tudo bem, nós estamos falando de uma duplicação do heterotransposon. E o que isso tem a ver com a duplicação de um gene, por exemplo, de uma proteína fisiológica ou de uma toxina? O que acontece muitas vezes é que esse heterotransposon, que está espalhado pelo genoma em milhares de cópias, ele pode estar flanqueando um gene de uma toxina. E durante o seu ciclo de transposição, ele pode gerar uma cópia dessa toxina, que vai então passar por todo o ciclo de reinserção, e então ela vai ser reinserida no genoma. De forma que agora a gente tem duas cópias daquele elemento inserido no genoma. A importância disso vai ficar mais claro quando eu falar um pouco sobre os fenômenos evolutivos que decorrem desses mecanismos que eu estou explicando. Uma outra questão é que, com o passar das gerações, com o passar do tempo, essa cópia inserida no genoma, a cópia do gene, se esse gene tem uma importância para a sobrevivência daquele indivíduo, ele vai se manter resistente a substituições, ele vai permanecer com a sua função original. Já o transposon, ou no caso o heterotransposon que originou a cópia, ele pode acumular mutações, porque ele não tem uma função definida que impacte a sobrevivência daquele organismo e, consequentemente, com o passar do tempo, ele vai perdendo o seu sinal, a sequência vai se degenerando e o que a gente vai observar são cicatrizes daquele heterotransposon. Por que eu estou enfatizando isso? Porque no estudo de algumas toxinas se observaram essas cicatrizes de heterotransposons flanqueando os genes das toxinas. Então, aqui a gente tem um protótipo de um gene de uma metaloprotease do veneno de serpentes. A gente sabe que o cDNA ele codifica uma proteína. A proteína tem uma série de domínios que vocês devem ter visto em outras aulas. E flanqueando essa região codificante, você tem as regiões não codificantes, seja a região 5' não codificante ou a região 3' não codificante. E o que se observou é que na região 3' não codificante do cDNA de uma metaloprotease de veneno, você encontra uma cicatriz, ou seja, uma sequência conservada que codifica para um heterotransposon. No caso, uma parte desse heterotransposon que não é mais funcional, ele não está mais duplicando esse gene, mas em algum momento no passado ele provavelmente atuou no sentido de duplicar esse gene. Isso foi observado também em outras toxinas, por exemplo, para as fosfolipases A2, também de venenos de serpentes. Só que nesse caso, esses heterotransposons foram identificados dentro dos introns, que são aquelas regiões dos genes que não codificam para a proteína, mas que fazem parte da estrutura gênica. Os introns eles estão sempre flanqueando exons, que são porções que codificam para as proteínas. Então, num movimento de heterotransposição,
pode ser que um exon desse seja duplicado e se insira em outra parte do genoma. Essas inserções resultantes das duplicações gênicas ao longo do genoma, elas podem ocorrer numa região neutra do genoma, onde isso não vai ter uma interferência sobre a sobrevivência daquela espécie, como ela pode também se inserir dentro de um gene específico, que tem uma função importante. Nesse caso, vai causar uma mutação deletéria para aquele organismo e provavelmente ele não vai sobreviver. Em outros casos, ele pode se inserir dentro de um oncogene, por exemplo, e causar um processo cancerígeno. Esse é um fenômeno que está acontecendo em tempo real nas nossas células. Ao longo da nossa vida, as nossas células somáticas sofrem esse processo. A questão é que esse processo também ocorre nas células germinativas. Então, se numa célula germinativa ocorre essa duplicação gênica, esse gene duplicado pode se perpetuar nos indivíduos descendentes. Então, essa duplicação gênica passa a ser uma característica daquela espécie e não apenas daquele indivíduo que sofreu o processo de duplicação. Então, eu estava falando aqui sobre a duplicação de exons. Quando essa duplicação está restrita aos exons, é um mecanismo que a gente chama de exon shuffling, ou embaralhamento de exons. E que é muito importante também na diversificação da composição de cada proteína. Então, a gente tem alguns exemplos, como no caso, as metaloproteases de matriz. As metaloproteases de matriz, que foram também identificadas nos venenos de algumas espécies de serpentes, elas são proteínas com multidomínios. Elas têm um domínio, os domínios precursores, o domínio catalítico, domínios tipo fibronectina e domínios hemopexina. E esses domínios, fibronectina e hemopexina, são muito comuns em outras proteínas. Muitas vezes, o exon codifica um desses domínios. Então, um mecanismo de exon shuffling, como o que eu estava me referindo anteriormente, permite que domínios de proteínas diferentes sejam intercambiados e apareçam em novas proteínas. Apenas para mencionar que essas duplicações gênicas podem acontecer não apenas de genes específicos, mas às vezes de todo o genoma. Então a gente tem genomas diploides, genomas poliploides, e também pode acontecer duplicações de partes do genoma, ou de alguns cromossomos, ou de partes do cromossomo. Então são duplicações amplas, mas que todas vão ter como resultado a ocorrência de cópias daqueles genes que estão contidos nas regiões duplicadas. Então, falando agora um pouco sobre o processo evolutivo dos venenos, um veneno ele não surge do nada. Existe a necessidade, quer dizer, o veneno ele é composto por diversas proteínas, majoritariamente. Essas proteínas têm uma origem. Normalmente, essas proteínas são recrutadas de precursores que já existem naquele organismo que passa a ser venenoso. Então, esse organismo ele tem lá as suas proteínas fisiológicas e algumas dessas proteínas têm características que as qualificam como possíveis candidatos a serem toxinas. E a gente vai discutir um pouco quais são as características que determinadas proteínas devem ter para que sejam recrutadas como novas toxinas. Esse processo de evolução entre o arcabouço original de proteínas e o veneno, que de fato é produzido num animal que produz veneno, é um processo interativo, porque essas toxinas têm que ter a capacidade de interagir com alvos. E esses alvos, por sua vez, ao longo dos processos evolutivos de seleção, vão refinar esse arcabouço, modificar suas propriedades, de forma que as proteínas que antes tinham uma função endógena passem a ter uma função tóxica. Então, esse processo passa pelo recrutamento de formas, muitas vezes ele passa pela convergência de estruturas ou de funções e, no caso de venenos que são bastante complexos e diversificados, também mecanismos de diversificação da forma e da função dessas proteínas. Então, falando um pouco sobre o recrutamento de formas, algumas condições são importantes para que as proteínas sejam recrutadas. Se as toxinas são produzidas em glândulas de veneno, elas são normalmente secretadas para que sejam nos seus alvos, nas presas desses animais. Então,
é interessante que o precursor, aquela molécula que vai ser recrutada, já tem a propriedade de ser secretada. Então, proteínas que têm o peptídeo sinal, por exemplo, são muito mais facilmente aproveitadas para serem recrutadas para o veneno do que proteínas intracelulares. É possível uma proteína intracelular ser recrutada para o veneno? Sim, mas aí a célula vai ter, ou aquele indivíduo vai, ao longo do processo evolutivo, ter que investir muita energia para gerar mecanismos para que essa proteína seja secretada. Então, quanto mais pronto isso estiver, melhor. Essas proteínas de veneno, elas são acumuladas normalmente dentro da glândula de veneno. A glândula de veneno é um epitélio extremamente especializado e lá tem um lúmen, dependendo, claro, do tipo de glândula, onde essas proteínas são estocadas numa densidade muito alta. Então, a condição de estoque da toxina é muito diferente da condição onde ela vai ser utilizada, ou seja, na presa ou no organismo, no animal onde ela vai ser injetada. Então, imagine numa serpente, por exemplo, que é um animal ectotérmico, ela está lá no frio, a temperatura na glândula de veneno é baixa, a proteína está extremamente concentrada, e de repente ela pica o seu alvo, e essa toxina é injetada numa condição completamente diferente. Se for um rato, ele vai estar a 37 graus, essa toxina pode cair na corrente sanguínea ela vai ser diluída, vai enfrentar um outro pH, vai enfrentar uma outra condição oxidativa. Muitas vezes essa toxina vai ter que ser internalizada para dentro de uma célula, então ela vai enfrentar uma condição citoplasmática que é completamente diferente da condição onde ela foi produzida. Então, para que a proteína seja recrutada, ela tem que ter também uma resistência e uma estabilidade. Um dos mecanismos, ou uma das características que garante essa estabilidade, muitas vezes é a presença de pontos de sulfeto, que fazem amarras nas proteínas, fazendo com que ela mantenha a sua conformação. A maioria das toxinas de venenos animais tem pontos de sulfeto, não todas, não é uma obrigação, mas a grande maioria tem essa característica. Muitas têm também tamanhos enxutos, são mais compactas. Isso facilita, por exemplo, a sua difusão no ambiente onde ela foi injetada. E resistência proteolítica também é importante. Muitas toxinas são armazenadas junto com proteases, que poderiam as degradar. Mas isso não acontece porque elas têm uma resistência intrínseca, além de outros mecanismos de proteção que muitas vezes a glândula tem. Aqui eu estou ilustrando essa estabilidade estrutural com um tipo de estrutura bastante conhecida, que é o nó de cisteína, presente numa série de proteínas diferentes de animais diferentes. Um outro exemplo também são as toxinas de 3 dígitos, que são normalmente neurotoxinas produzidas no veneno de serpentes, que tem também uma estrutura bem definida, amarrada por pontos de cisteína, e essas proteínas, aparentemente, elas evoluíram a partir de um precursor que era secretado, então ele tinha um peptídeo sinal, mas era um precursor mais complexo, que era o do fator de ativação do plasminogênio do tipo uroquinase. Então, ao longo do processo evolutivo, esse domínio foi sendo recrutado, refinado, para que atuasse naqueles receptores onde essas neurotoxinas agem. Um outro exemplo também são as sarafotoxinas, que são pequenos peptídeos presentes num grupo muito restrito de serpentes, que são serpentes do gênero Atractaspes. Essas toxinas elas são muito semelhantes na sua forma às endotelinas. As endotelinas são componentes que nós temos, que estão na nossa circulação e que regulam a vasoconstrição dos nossos grandes vasos. Então, a serpente recrutou essa forma porque ela justamente atua num processo importante que causa hipertensão. Um outro fenômeno que é comumente observado é a convergência de funções. Então, muitas vezes, você tem funções que são chaves na célula e que são bons alvos para que um determinado veneno atue. Então, às vezes, por moléculas que têm origens diferentes, proteínas que vêm de genes diferentes, em animais diferentes, convergem para atacar aquele mesmo receptor. Então, nem todas as neurotoxinas que se ligam num canal de potássio têm uma origem comum. Elas podem vir de diferentes origens, mas que foram selecionadas porque aquele é um alvo importante.
Então aqui a gente está ilustrando a junção neuromuscular, onde tem uma série de receptores que são alvos para diferentes toxinas, que podem vir de animais diferentes e, portanto, tendo origens diferentes. Um outro exemplo também é a cascata de coagulação. Na cascata de coagulação a gente tem uma série de enzimas diferentes, são metaloproteases, serinoproteases, fosfolipases que atuam na agregação plaquetária. Então são proteínas diferentes, mas que atuam naquele mesmo sistema. E cada animal recrutou genes diferentes para atuar nessa mesma via. Existe também um tipo de convergência que é estrutural. Às vezes uma determinada estrutura é importante, como eu já discuti, porque ela é muito estável ou porque ela permite a ligação num determinado tipo de receptor. Então, às vezes, proteínas que originalmente têm formas diferentes, têm estruturas tridimensionais diferentes, acabam convergindo, acabam recebendo as mesmas substituições e acabam adquirindo a mesma forma para que possam desempenhar aquele papel. Então, isso seria a convergência estrutural. Bom, eu falei também, nós já mencionamos lá no início, os eventos de duplicação gênica. E por que esses eventos de duplicação gênica são tão importantes no processo de evolução dos venenos? Isso ocorre porque, imagine que você tenha um gene único. Se ao longo do tempo esse gene único acumular mutações e ele passar a ter uma outra característica, o que pode acontecer é que essa característica, mesmo que ela seja benéfica para aquele organismo, ele está perdendo aquela função original do gene. Então, muitas vezes, isso não vai permitir a sobrevivência daquele indivíduo. No entanto, se você tem um processo de duplicação gênica, você cria a possibilidade de uma situação onde uma das cópias gênicas mantém aquele produto, desempenhando o mesmo papel que ele já desempenhava, e agora a outra cópia está livre para evoluir e para experimentar novas atividades ou novas estruturas. Então esse é um processo que foi postulado na década de 70 pelo ONU e que é da maior importância na evolução das toxinas, porque é um mecanismo extremamente eficiente para que um veneno que já tem uma certa eficácia consiga se tornar cada vez mais eficiente. Como é que a gente observa se um determinado par de genes duplicados está em processo de evolução acelerada? Esse é o nome dessa teoria, onde um gene mantém uma função e o outro vai sendo selecionado e, portanto, evoluindo de uma forma muito rápida para uma nova função. Existem alguns truques. Um deles, por exemplo, é ver a taxa de mutações sinônimas em relação à taxa de mutações não sinônimas. O que é isso? Vocês sabem que os aminoácidos são codificados pelo DNA por meio de códons. E muitas vezes um aminoácido tem mais de um códon que o codifica. Então, uma determinada mutação, por exemplo, uma mudança de uma uracila para uma citosina, não necessariamente ela vai alterar o aminoácido que é codificado, porque ambos os códons codificam para o mesmo produto. Então, esta é uma mutação sinônima, porque ela não tem uma consequência em termos do produto proteico que vai ser gerado. No entanto, a mesma uracila, se ela mutar para uma guanina, ela gera a produção de uma leucina, que é um outro aminoácido que tem outras propriedades bioquímicas. Então, esse é um tipo de mutação não sinônima. Então, vendo a taxa num determinado par de genes entre mutações sinônimas e não sinônimas, você consegue inferir se aquele gene está sofrendo uma pressão seletiva. Por quê? Porque você imagina que genes que estão sofrendo uma pressão positiva para evoluírem, eles vão sofrer um maior número de mutações não sinônimas, de forma que a proteína resultante está sendo mais modificada do que o DNA como um todo em regiões que não tem uma consequência para a produção de aminoácidos. E por fim, eu queria falar de alguns conceitos que às vezes a gente encontra na literatura e que geram uma certa confusão, muitas vezes quando você está escrevendo um artigo ou quando está lendo um determinado trabalho, existem conceitos parecidos, mas que não são iguais e precisam estar claros. Então, um deles é a diferença entre homologia e similaridade. A homologia, ela tem a ver com a origem das sequências que você está se referindo. Se duas sequências têm uma origem comum, elas são homólogas. Como é que você sabe se elas têm origem comum? Muitas vezes você não sabe, mas através desses tipos de análise que a gente estava falando
de tentar traçar a história evolutiva daquele gene, você consegue saber se duas sequências são provenientes, são oriundas de um mesmo gene original. Então aí elas são sequências homólogas. Se você não tem certeza, você apenas está vendo duas sequências que são semelhantes, que têm uma conservação de nucleotídeos ou de resíduos, você fala em sequências similares, porque aí elas são parecidas, mas não necessariamente têm uma origem comum. Um outro conceito importante é o conceito de ortólogo e de parálogo. Então, quando você está considerando diferentes organismos, o mesmo gene em diferentes organismos, você está falando de ortólogos. Esses genes são ortólogos entre si. Então, eu tenho a minha hemoglobina, o cachorro também tem a hemoglobina dele, e o rato também tem hemoglobina. Então, o meu gene da hemoglobina, o do cachorro e o do rato, são ortólogos. No entanto, a gente já viu que os genes sofrem duplicações dentro da mesma espécie e geram, então, formas diferentes que vão sofrer modificações e vão se tornar outros genes, mas genes relacionados. Então, dois genes relacionados no mesmo organismo são ditos genes parálogos. Então, a minha hemoglobina ela é paráloga da minha mioglobina. E o que são isoformas de proteínas? O termo isoforma é muito usado em proteômica, porque isoforma se refere, na verdade, é um termo bastante genérico, se refere a formas diferentes de proteínas que têm algum nível de diferença, mas você não está preocupado em responder qual a origem dessa diferença. Ou seja, duas formas diferentes de proteína podem ter origens em genes diferentes. Dois parálogos, por exemplo. São duas cópias que geram produtos semelhantes, mas não iguais. No entanto, duas proteínas diferentes podem ser originadas também do mesmo gene, porque às vezes você tem um processo de modificação pós-traducional, como a glicosilação, que vai gerar formas com maior massa ou com menor massa molecular, mas derivados do mesmo gene. Então, genericamente, você diz que formas parecidas de proteínas são isoformas. Um outro conceito que gera alguma confusão é a diferença entre árvores taxonômicas, ou melhor, em filogenias taxonômicas e árvores gênicas. Quando se fala em filogenias taxonômicas, a gente está falando do estudo das relações evolutivas entre táxons, entre grupos de animais. E quando a gente fala em árvores gênicas, a gente está falando na relação entre a evolução dos genes. Como a gente já falou várias vezes, um gene pode ser duplicado dentro de uma mesma espécie. Então, a evolução desse gene não segue necessariamente a evolução da espécie. Então, tem que tomar muito cuidado na interpretação de árvores gênicas, porque elas estão limitadas ao estudo daquela família de proteínas que você está investigando. E não servem como base para se traçar a história evolutiva daquelas espécies que produzem essas toxinas. A gente falou muito aqui em processo de seleção natural, quer dizer, esses processos evolutivos, aí sendo mediados nessa interatividade entre o alvo e o arcabouço, mediados pela seleção daquilo que é mais benéfico àquele organismo que produz o veneno. Mas nem todo processo evolutivo é resultado de seleção natural. A gente sabe que tem a seleção artificial, por exemplo, mas não é só isso. Existem processos chamados estocásticos, como a deriva genética e o efeito fundador, onde um determinado gene, uma determinada característica pode evoluir sem que haja pressão seletiva. Imagine, por exemplo, que numa ninhada de serpentes, uma delas nasceu com uma cópia gênica que gerou uma nova toxina. E essa serpente subiu numa árvore e toda aquela população de irmãos dela, houve uma inundação e todos morreram. Apenas aquele indivíduo que sobreviveu lá no alto da árvore é que vai deixar descendentes e vai gerar uma nova população que agora vai carregar aquele gene. Mas não houve uma seleção daquele gene. Foi quase que casual que aquele gene tenha sido mantido naquela espécie, por causa de outros fatores. E também a gente tem que ter em mente que nem toda variação que se observa num veneno é um processo evolutivo em curso. A gente tem variações individuais, variações ontogenéticas que acontecem ao longo da vida desse animal e que vão se refletir em formas diferentes de proteínas ou de toxinas presentes no veneno. Então, queria encerrar por aqui dizendo que a evolução é um processo constante que lida com desequilíbrios e equilíbrios entre as espécies. E isso, então, através dos mecanismos que nós vimos de uma forma bem abrangente, bem superficial aqui nessa aula,
vão gerar a diversidade de componentes que nós conhecemos nos venenos.